A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação, nessa tarde de terça-feira, dia 12 de dezembro de 2017. Estamos falando aqui de Foz do Iguaçu e agora são 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje aqui no programa é resiliência. A gente vai conversar com as alunas Gabriela Dias e Ana Lu Galotti, alunas de Psicologia da Uniamérica, sobre um projeto que elas fizeram relacionado à resiliência. Muito boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde. A gente que agradece o convite. Muito bom. Meninas, vamos começar esclarecendo a galera aí que está nos ouvindo, né? Sobre o que é resiliência. O que é resiliência e qual que é a influência, o impacto disso no indivíduo? Vamos lá. Bom, resiliência, ela é uma palavra que ela deriva do latim, tá? As primeiras menções a essa palavra a gente encontra na física, onde está relacionada com a capacidade de determinados materiais, determinados corpos, a voltarem ao seu estado original depois de que determinada força é aplicada a ele. Então a gente imagina, por exemplo, um copinho de plástico, você aplica determinada força, ele amassa, depois quando essa força cessa, ele volta ao estado original. Então, a palavra resiliência, a gente tem aplicação nela em várias áreas. Pode ser, por exemplo, na administração, onde você fala de organizações resilientes, né? Então, hoje a gente tem muita crise no mercado, a gente vê empresas aí que estão se reinventando, né? Então, são empresas resilientes. A gente vê isso em contextos sociais, então a gente pega, por exemplo, cidades. Vamos pegar aquele exemplo da Boate Kiss, né? Que teve aquele incêndio na boate, enfim, toda a cidade teve que se estruturar, né? Não só assim, psiquicamente, mas também tudo, né? Influenciou. Então, a gente vê aí vários exemplos de resiliência, né? Em contextos diferentes. E na psicologia, que é o nosso caso, né, Gabi? Falando de pessoas resilientes, a gente... Vamos pegar, assim, só para exemplificar, né? Vamos pegar duas pessoas que passem por uma mesma situação. Vamos pegar uma coisa bem traumática. Pode ser, por exemplo, a morte de uma pessoa, a morte de um ente querido. Uma pessoa, ela pode passar por aquela situação de maneira que ela cresça, né? Ela, às vezes, ela começa a valorizar mais a vida dela, começa a mudar hábitos, entre outras coisas. Enquanto uma outra pessoa, ela pode ter uma reação completamente diferente. Às vezes ela pode cair em depressão, ela pode começar a beber, usar drogas, às vezes até suicídio, né? Então, qual é a principal diferença entre essas duas pessoas? É justamente a resiliência. Então, aquela pessoa que cresce diante dessas dificuldades é uma pessoa, né, resiliente. Legal, então resiliência é basicamente a capacidade de se recuperar de uma forma saudável depois de algum tipo de problema. Com certeza, mas o lance interessante é que a pessoa precisa ser resiliente até em situações de extremo sucesso. Então, quantos casos a gente não vê, às vezes, de artistas, né, que explodiram naquele sucesso e, às vezes, não conseguiram lidar com aquilo. Então, também precisa ser resiliente nessas situações. Então, a gente vê aí que precisa de equilíbrio, né, precisa de vários fatores. Então, qual que é a importância, a relevância da resiliência, como você tinha perguntado? É justamente isso, é a atitude que você tem perante a vida, né? Você vive uma vida melhor independente das coisas que aconteçam. Então, a gente entende que a resiliência é uma capacidade pessoal, né? Por que uma capacidade pessoal? Porque ela envolve o conhecimento, principalmente o autoconhecimento, envolve a atitude que você tem perante a vida e envolve habilidades que você precisa desenvolver. Então, assim, na nossa opinião, a resiliência é a competência do século, né, Gabi? Assim, deveria todo mundo já ter um treinamento de resiliência desde pequeno. Seria interessante ter uma matéria disso na escola, né? Pra gente aprender a entrar no mercado de trabalho, a se desenvolver dentro da faculdade, porque a gente encontra muitos desafios quando a gente tá entrando, por exemplo, na vida adulta, como é o meu caso. E então, estudando isso, eu pude crescer muito mais para poder passar isso pro
o pessoal que estava participando do projeto. Então isso ajudou de forma absurda o meu crescimento pessoal. Foi bem interessante. Nossa, é legal, porque é legal isso que vocês colocaram, porque várias pessoas, né, a gente passa por várias... Ninguém não tem como passar por momentos desses, nem que seja de... claro, o sucesso extremo deles é um pouco mais difícil. Mas nos momentos de sofrimento, todo mundo passa por né? Por algum momento de instabilidade, vamos colocar assim. Porque nem sempre é de um sofrimento, né? Me corrija se eu estiver errado. Nem sempre é de um impacto emocional, às vezes de sofrimento. Mas sempre passa por assim, perder o emprego, né? Uma instabilidade financeira, aí vai dar resiliência, acredito que se aplica nesse caso e tudo mais. Mas as pessoas pensam, né? A gente não nasce com um manual de vida, né? A gente não nasce, mas tem algumas competências, a psicologia, acho que ela ajuda muito bem nisso, né? Que dá pra gente trabalhar ali desde a infância, que vai ajudar essa pessoa na vida, não é? Com certeza, isso que você falou tem muito da atitude, né? Eu perdi meu emprego. Qual vai ser minha atitude? Eu vou ficar remoendo, eu vou ficar sofrendo, ou eu vou passar para a parte da solução de problemas? Gente, eu tô sem emprego, eu preciso resolver isso. Né? Então sempre vai ter pessoas que terão atitudes resilientes ou não. Mas gente, agora eu vou, né? Vocês não acham que ia acabar com as músicas de sofrência, com aqueles poemas, né? Pô, se as pessoas superassem tão fácil, a gente não ia mais ter essas músicas assim. Eu sabe? acho que a nossa cultura assim, seria muito mais desenvolvida. Eu acho que as músicas teriam letras muito mais interessantes. Mais positivas, né? Mais motivadoras, talvez. É só uma brincadeira, né? Porque as pessoas, as músicas de sofrência é justamente isso, né? A pessoa não supera, ela fica ali naquela e tudo mais. Sim. Pois é. Bom, meninas, como é possível? A gente já falou bastante da importância, né, de desenvolver aí a resiliência que todo indivíduo tem como desenvolver, né? Como que funciona, como que a pessoa pode desenvolver a resiliência? E até falando com os nossos ouvintes, que de repente, né, eles se identificaram com essa questão, ou estão passando por um processo, ou percebem que falta resiliência e tudo mais, como que as pessoas podem desenvolver a resiliência? Bom, assim, a resiliência, ela é uma competência, uma capacidade que envolve a junção aí de vários fatores, né? Então, parece que são coisas simples, mas precisa ali de disciplina, precisa ter muita vontade, porque você está falando de mudança de comportamento, né? Então, ao longo das nossas oficinas, a gente trabalhou cada uma desses fatores, tentando trazer exercícios para conseguir desenvolver. Mas, assim, o principal que a gente considera é a autoeficácia e a autoconfiança, né? A autoeficácia, por quê? Por que a gente precisa desenvolver ela? Porque a autoeficácia, ela está ligada com a crença que a gente tem de que nós controlamos a nossa vida. Então, é assim, se eu entendo que tudo que eu passo é responsabilidade minha, eu sempre vou me esforçar para fazer o meu melhor. É óbvio que tem situações que a gente não tem controle, mas a gente tem controle sobre como a gente reage perante essas situações, né? Então, a gente estava até comentando que uma pessoa que ela fica muito mercê à sorte, eu não tive sorte dessa vez, ela acaba ficando naquele comodismo, sempre esperando que algo aconteça, que algo, né, faça dar certo. Se deu errado também, ela não tem culpa, porque aí ela depende, né, do fator sorte. Então, a autoeficácia é justamente isso, é você acreditar, você ter essa crença muito forte de que você é responsável pela sua vida. E a autoconfiança, embora seja muito parecida, é você ter a confiança de que você pode solucionar essas coisas. Acreditar que consegue. Exatamente, acreditar que consegue. Então, é legal porque tem testes, né, de autoeficácia para a pessoa poder mensurar certinho e falar, nossa, mas será que eu sou assim mesmo ou não sou? A gente trabalhou com outras competências também, como a empatia, a flexibilidade mental, a proatividade. Então, no total, foram 9 fatores que a gente trabalhou, que são exercícios que têm que ser feitos assim diariamente. A gente precisa se policiar, então precisa ter essa conscientização de que ser resiliente não é uma coisa fácil, é uma coisa que vem com a prática. Trabalho, né? Um desenvolvimento. Exatamente. Só que como não é um traço de personalidade, é uma coisa que você desenvolve, então assim, não tem desculpa para não se tornar resiliente, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Até o fato de nascer assim, vou morrer assim, já não tem nada de resiliência. Nadinha, aí, né? nadinha. Existe uma síndrome, inclusive, chamada síndrome de Gabriela, que não tem nada a ver comigo. Não é o seu caso. Não é o meu caso, que é a síndrome
que era da música, inclusive da novela, que falava eu nasci assim, eu cresci assim e pra sempre eu vou ser assim. Então a pessoa resiliente, ela aprende que ela faz a sorte dela, o destino dela. Ela corre atrás, ela é uma pessoa empreendedora, ela não tem medo de fracassar porque ela sabe que isso só vai agregar ao crescimento dela e à evolução pessoal dela. Claro que da teoria é muito bonito, na prática ali tem um processo, né, meninas? É um trabalho, como muito bem a Ana Lu colocou, né? Não quer dizer que amanhã você vai ser resiliente, né? Quer dizer que é um processo. E uma coisa que, eu não sei se vocês concordam, que eu acho que tem a ver, é que não quer dizer que a pessoa ela não vai ficar triste, não quer dizer que a pessoa ela vai sofrer o impacto, mas quer dizer que aquele momento ele vai ser passageiro e que ela vai fazer algo com aquilo depois, não é? Sim, existe até um termo, na verdade a gente vê provérbios chineses que falam que nós deveríamos ser mais como bambu, né, que é o conceito gente bambu. Então, assim, não significa que a gente não sofre o impacto. Assim como o bambu, ele fica exposto, ele se curva, ele enverga, mas ele não quebra, as pessoas elas vão passar, né, por essas situações, elas vão sentir toda a tristeza, elas vão sentir seja o que for, mas assim, a atitude que elas terão para se recuperar é outra. É isso que tem a ver com a resiliência, É isso que tem a ver com a resiliência. Então, aquilo que você estava falando da síndrome de Gabriela está ligada à flexibilidade mental. Eu estou passando pela situação, mas como que eu enxergo ela? Como que eu posso crescer a partir disso, né? Então, é justamente isso. Você pegou aí num ponto-chave. Ser resiliente, que também envolve ser otimista e tudo mais, não significa a vida é maravilhosa, as coisas não estão acontecendo. Não, está tudo acontecendo. Mas isso não vai definir ou não vai ser um fator-chave para que eu fique na inércia, né? Eu vou me recuperar e eu vou superar. Tá aí, então fica a dica para os nossos ouvintes, né? Momentos difíceis todo mundo passa, acontece às vezes de perder emprego, acontece de um ente querido, né, sofrer algum tipo de problema e tudo mais, até a gente mesmo, né? Mas tá aí a força que a gente tem que buscar nesse momento para passar por isso, mas conseguir seguir em frente, né? Eu acho que é esse o recado, né, meninas? Pode ser? Sim, e só comentar uma coisa importante que você falou, essas coisas a gente passa diariamente, se não nós, alguém próximo está passando. E uma coisa muito legal da resiliência é justamente você saber articular apoios, porque tem pessoas que não sabem pedir ajuda, né? E a gente precisa entender que ninguém faz nada sozinho. Então, o nosso trabalho ele aconteceu porque teve um envolvimento não só o meu, da Gabi, mas teve também os outros integrantes do grupo que não puderam estar aqui hoje, mas assim, que a participação de cada um é fundamental. Então, não teve uma pessoa que fez algo, todo mundo faz alguma coisa. E assim é na vida, a gente precisa saber a hora que, olha, eu não estou aguentando, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para conversar. Então, o lance não é ser forte, é ser flexível. Né, e saber quando a gente precisa ir articular esses apoios. Nossa, muito legal isso que vocês falaram. Recentemente eu fiz um curso de liderança que falava muito disso e principalmente da avaliação dos recursos, né? Não só, por exemplo, eu estou passando por um momento de dificuldade, como você bem colocou, então, vamos pensar no caso do emprego, eu perdi o emprego. Ok, o que eu tenho de recurso que pode me ajudar a passar por isso de uma maneira menos traumática ou que me afete menos? Eu tenho contato de pessoas que podem me ajudar a arranjar um novo emprego. Eu tenho um amigo que sabe muito bem fazer um currículo e vai me ajudar a fazer um currículo muito bom, que vai me ajudar. Então, avaliar os recursos que a gente tem. Às vezes, recurso parece muito do ponto de vista do dinheiro, né? Do ponto de vista empresarial, a gente fala de recurso no ponto de vista de dinheiro. Mas, nesse caso, recurso é o que você tem na sua vida que pode te ajudar a superar aquilo, né? Então, vamos pensar, sei lá, de repente minha mulher faz uma lasanha muito bem. Eu acho que a gente pode começar a vender lasanha para ajudar nesse custo financeiro. Ou até mesmo no caso de perdas, né? Quem são os meus amigos? Olha, eu tenho fulano não trabalha à tarde, ele pode ficar comigo, a gente pode fazer um passeio, ele pode, né, me ajudar. Então, acho que pode ser que tenha tudo a ver com isso que você falou, né? De avaliar o que eu tenho que pode me ajudar a passar por isso, né? Um outro detalhe muito legal que a gente pôde aprender com esse projeto foi que a gente nunca sabe o que está se passando com outra pessoa. Então, lá com o grupo de pessoas que estava participando, a gente fez essa dinâmica de empatia, onde cada um escrevia anonimamente o seu problema e outra pessoa lia.
Então, no final, todo mundo ficou impactado, acho que quase todo mundo chorou, 90% do pessoal que estava na sala, porque ninguém fazia ideia do problema sério que estava se passando com cada um. Nossa, daí muito interessante. nasce um respeito muito bonito pelo outro, né? Uma questão de empatia mais pura, né? Você entender que o outro ali, ele tem seus problemas, e às vezes você tá lá mó julgando, né? Julgando muito aquela pessoa, ou não dando importância para ela, e às vezes ela precisa da sua atenção, ela precisa do mínimo de compreensão da sua parte, né? Pro momento que ela tá passando. A Gabi está dando spoiler aqui do projeto das meninas, mas vamos para o rápido intervalo e já elas vão contar em detalhes. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação. Agora são 16 horas e 47 minutos. Estamos com a Gabriela e a Ana Lu, alunas de Psicologia da Uniamérica, que estão falando sobre o projeto delas, sobre resiliência. Na verdade, a gente discutiu bastante o tema e agora é que elas vão contar o que elas fizeram. Meninas, em que consiste o projeto que vocês realizaram esse semestre? Então, nós trabalhamos com professores no Colégio Estadual Gustavo do Brandino da Silva, para eles poderem ter essas ferramentas para auxiliarem eles a enfrentarem as adversidades da escola. Porque ali os alunos são de famílias assim, com muitas dificuldades, né? Classe baixa, então ali encontram-se inúmeras situações. São crianças e adolescentes com transtornos, com depressão, falta de estrutura principalmente, e principalmente ainda a desmotivação. Que ali a desmotivação dos alunos passou para os professores, que já estava criando um aglomerado, assim, né? Um dos professores, inclusive, falou pra gente que eles já não estavam nem mais tentando levar motivação para os alunos, eles estavam tentando se proteger para não levar essa desmotivação para casa deles, porque estava muito difícil. Então, a gente pôde perceber que isso foi fortalecedor, né? Para que eles pudessem trabalhar com mais clareza, mais força. E além de tudo isso, a gente tem a situação atual. A gente sabe que hoje não é fácil ser professor, né? Primeiro que, assim, eu acho que ser professor é uma das profissões, assim, que deveria ser mais valorizada, né? Porque, querendo ou não, são eles que passam, que transmitem todo o conhecimento. E eles não têm esse reconhecimento, né? Então, a gente percebeu, a gente fez uma conversa com eles para entender qual era a demanda da escola. E, a princípio, nós pensávamos em trabalhar com alunos. E aí, conversando com eles, a gente percebeu, não, calma aí, a gente precisa olhar para os professores também, porque eles também precisam de ajuda. Só que a gente não tinha o que era necessário para resolver os problemas que eles enfrentam. Então, o que a gente pode oferecer? A gente pode oferecer justamente um esclarecimento sobre o que é resiliência, como a gente pode desenvolver, para que eles tenham uma atitude diferente perante os problemas que eles enfrentam, não só na escola, mas em casa e na vida, né, de maneira geral. E esse foi o objetivo do projeto, assim, e foi muito legal porque a gente teve esse retorno, né, funcionou. E foi em tão pouco tempo que a gente ficou assim, nossa, a gente precisa de mais tempo, precisa fazer com mais pessoas. Olha, que interessante. Meninas, só pra vocês já foram, como que vocês tiveram conhecimento do colégio, do contexto que o colégio passava? Vocês já foram com a ideia da resiliência ou chegando lá vocês perceberam que não era bem assim? Como é que foi esse processo? Vieram professores de 4 escolas no começo do semestre para contar as demandas para nossa turma, para todas as turmas de psicologia. Nossa, que interessante. Legal da comunidade levar, né, essas demandas para o curso. Então, a gente ouviu a Alexandra, que é a professora da sala de recursos do Colégio do Brandino, e ela falando dessa desmotivação, assim, é uma coisa que tocou muito a gente. E a gente, então, investiu nesse tema que a Ana Lu trouxe pra gente e a gente achou muito interessante. A partir da demanda da professora, então. Isso. Olha, que legal. Meninas, agora falando das atividades. Que tipo de atividades vocês fizeram com eles para trabalhar a questão da resiliência? As atividades foram, em sua maioria, foram atividades práticas, tá? A gente tentou, assim, deixar o mínimo teórico possível para que eles realmente pudessem praticar aqueles exercícios. Então, assim, foi um total de 8, 9 encontros. Em cada um desses encontros, a gente trabalhava um dos fatores da resiliência. Então, a gente explicava o que era e já passava exercícios para eles praticarem.
Então, por exemplo, a Gabi falou da dinâmica da empatia, né? Onde cada um teve que representar uma situação que o colega vivenciava. Então, aquilo realmente teve um impacto muito grande neles, porque eles convivem todos os dias e não sabiam pelo que os outros passavam. E aí você via uma semelhança muito grande nos problemas. Então, assim, todo mundo, não, mas espera aí, às vezes eu julgo aquela pessoa, mas ela está passando por aquilo de uma maneira diferente. A gente trouxe também, por exemplo, o teste de autoeficácia, para eles ficarem mais conscientizados sobre a autoeficácia deles. Outro momento legal que foi também das oficinas, vamos identificar os pontos fortes, né? Então, assim, no que eu sou bom? O que as pessoas falam que eu sou bom? Em situações de risco, como que eu posso usar isso para sair fortalecido? E aí a gente viu que eles foram ficando, assim, empoderados, sabe? Foi muito bom. Então, nas oficinas, a gente trabalhou cada uma dessas competências com exercícios, né? Que aí a gente vê, assim, exercícios da psicologia positiva, tem coisas que é da administração e que aí vai adaptando um pouquinho. Porque, por exemplo, a gente utilizou vários materiais, mas teve um específico que foi de resiliência em empresas. E aí a gente adaptou para essa parte de psicologia para a gente poder aplicar com eles nas escolas, tentando trazer as situações do dia a dia deles. Então, assim, a gente foi trabalhando ali de maneira que a gente conseguisse tentar adaptar a rotina deles. E até teve o exemplo da filha, né, de um dos professores. Ela foi participar da mostra que a gente estava fazendo. A mostra de projetos da faculdade. E aí ela falou assim, o meu pai participou. Daí a Gabi ainda falou, né, como que é o nome dele? Daí ela falou o nome e tal. Daí ela, um dia ele chegou em casa perguntando pra mim o que era empatia, se eu tinha facilidade, porque ele tinha muita dificuldade. Então a gente vê assim, poxa, eles levaram aquele aprendizado pra casa. Pra família. Pra ver se eles tinham a mesma dificuldade ou não. E aí a gente, vê que teve uma repercussão muito boa. Olha que interessante. Quantos professores vocês trabalharam durante esse período? Foi em média de 10 professores. Né? Começamos com uns 15, porque vieram alguns funcionários da escola também, não só professores, participar. Mesmo o foco sendo para eles. E, só que daí alguns recusavam enxergar essa, tipo, é uma verdade dura de se enxergar, né? Essa realidade que a gente trouxe com o projeto. Então, até o terceiro encontro, assim, foi se estabilizando e seguiu mais ou menos com uns 10 professores. Um grupo fixo, um grupo mais fixo. Uhum. E teve uma coisa bem interessante nisso, que até a gente teve, assim, situações onde a pessoa chegou e falou assim, olha, eu não consigo mais participar das oficinas, eu vi que eu preciso de ajuda, eu acho que eu preciso de um tratamento psicológico. Então, assim, ela parou ali. Embora ela não tenha conseguido dar continuidade, a gente vê que as oficinas que a gente fez, elas impactaram, porque se a pessoa viu que ela está precisando de apoio, ela está precisando de ajuda, então, fizemos a nossa parte até onde foi possível. Nossa, com certeza, com certeza. Então, assim, teve esclarecimento. E aí isso despertou até um senso de urgência em nós, assim, porque a gente precisa pensar nos próximos projetos. Querendo ou não, ele teve um nível de profundidade que a gente não esperava, né? E aí, quando a gente abre essas feridas, o que a gente vai fazer depois para encaminhar essas pessoas, né? Então, isso aí são coisas que a gente já precisa melhorar para as próximas vezes que a gente for aplicar um projeto desses. Legal, claro que vocês perceberam que tem que prestar mais atenção, né, nesse quesito, porque realmente, às vezes você se preparando, não sei se foi o caso, mas às vezes prepara a atividade, você não pensa que o impacto vai ser tão profundo, né, porque nem sempre a gente conhece muito bem o público, né, você sabe que são professores, mas às vezes tem pessoas ali que estão passando por problemas muito mais graves, complexos, né. Sim. Houveram relatos, né, de professores que antes do projeto não conseguiam entrar numa sala de aula, tinham crise de pânico. E isso a gente vê relatos, assim, de várias escolas. É uma coisa comum hoje nas escolas. O professor, ele trabalha na biblioteca porque ele não consegue entrar numa sala de aula. Então, vocês tiveram casos de pessoas que, mesmo que trabalhando a resiliência nas dinâmicas, as pessoas já foram superando essas pequenas dificuldades. Uhum. O depoimento que mais tocou a gente no final do projeto, que nós pedimos para gravar uns depoimentos com os professores que participaram, foi de uma professora que disse que naquela semana
especificamente, ela estava passando por inúmeros problemas e ela só não voltou a tomar os remédios antidepressivos por causa das ferramentas que nós conseguimos propiciar com o projeto. Então isso foi um baque bem grande pra gente, assim. Nossa, um impacto grande na vida das pessoas, né? Ela disse que ficava lembrando, né? Ela falou assim, eu ficava lembrando dos exercícios. É porque em uma das oficinas, logo na primeira, a gente deu um caderninho que a gente chamava do caderninho da gratidão. Que toda vez que a gente quisesse reclamar de alguma coisa, a gente ia pegar aquele caderninho e anotar as coisas pelas quais a gente é grato. Nossa, e aí aí eu ficava olhando aquele caderninho, anotava e eu lembrava do caderninho, né? Foi muito engraçado. E aí a gente vê que é uma coisa super simples, mas precisa de disciplina para fazer. Nossa, e principalmente o que me chamou a atenção pelo que vocês estão falando, da receptividade do público, né? Porque vamos pensar, eles poderiam falar, são alunas, são jovens, né? Talvez não entendam dos problemas que eu tô passando, as pessoas mais velhas têm muito essa questão, né? Eu já passei por um monte de coisa nessa vida, né? E tal. E pelo que vocês estão falando, houve bastante receptividade, né? A gente tava com esse receio no começo. Eu acho que outros participantes do grupo também, que tem mais ou menos a minha idade, que a gente acabou de sair do ensino médio. Então, o que os professores vão olhar pra gente e vão pensar? Mas eles foram super abertos pra gente, eles super entenderam que é uma fase da nossa vida, e eles deram esse apoio e eles conseguiram aproveitar muito bem. Assim. Foi bem legal. Muito interessante. Meninas, nosso tempo está acabando. Tem alguma coisa do projeto que vocês gostariam de salientar antes da gente encerrar aqui nessa entrevista? Eu acho que o projeto foi riquíssimo, mas agradecer assim, a todas as pessoas, os participantes do projeto, os professores que participaram, a Alicia, que foi a nossa orientadora, Excelente. A Alexandra, que foi a nossa mentora, todo mundo que ajudou, assim, né? E dizer assim que a gente cresceu muito, a gente cresce quando a gente participa de uma coisa dessas, né? E falar assim para todas as pessoas que não importa o que a gente esteja passando, se a gente resolve ter uma atitude diferente, né, a gente consegue achar uma saída, a gente consegue se superar e a gente consegue se fortalecer. Então, resiliência é para a vida, independente da idade. Olha, excelente. Muito bom. Terminamos com uma mensagem super positiva aqui no nosso programa. Muito obrigada, meninas, e parabéns pelo projeto. Obrigada. Então ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação. Hoje falamos de resiliência. Amanhã voltamos no mesmo horário, às 16h30. Muito obrigada pela audiência da galera do Facebook que nos acompanha pela live e dos ouvintes da Rádio RCI. Até mais!